Alguns animais, alguns peixes, na evolução dos teleósteos, começaram, na verdade, apresentam um tipo de respiração que não é uma respiração aquática, é uma respiração aérea. Então a gente vai discutir alguns exemplos aqui. Peixe pulmonado, é o dipneura, a gente vai falar também do pirarucu, a gente vai falar das enguias, eletroforos, então a gente vai discutir alguns desses exemplos. Esses são exemplos importantes e interessantes sob o ponto de vista evolutivo que vão fazer, na verdade, a transição para a próxima aula, que a gente vai falar de respiração aérea. O primeiro exemplo que eu gostaria de discutir é o exemplo da enguia comum. Então, a enguia comum, na verdade, é um peixe que não tem nenhuma especialização anatômica para a respiração aérea. Então, mas a enguia comum é um animal que é capaz de rastejar consideráveis distâncias na terra e passando de um curso d'água para o outro. Geralmente os pescadores, quando estão capturando esses animais, eles mantêm esses animais vivos durante dias em caixas, simplesmente cobertas por um pano úmido. Como que a enguia comum faz isso? Como é que ela consegue sobreviver fora d'água? As enguias elas possuem brânquias e elas conseguem sobreviver fora d'água através da respiração branquial e respiração cutânea. Então, o que está mostrando aqui? Nessa figura mostra o consumo de oxigênio na água e no ar. Na água, qual é a maior parte do consumo de oxigênio? Então, o consumo de oxigênio total. O consumo de oxigênio total na água. E quando o animal está no ar, existe uma diminuição do consumo de oxigênio com a passagem do tempo. Esse consumo de oxigênio total na água e no ar, ele acontece através de quais superfícies? Ele acontece através de duas superfícies. A primeira superfície é essa pontilhada aqui, que está mostrando o consumo de oxigênio pelas brânquias. Durante o tempo que o animal está na água, a maior parte do consumo de oxigênio total, o total está aqui. Então, a maior parte do consumo de oxigênio total é feito pelas brânquias. No entanto, quando o animal está fora d'água, existe uma diminuição muito grande do consumo de oxigênio capturado pelas brânquias. Por onde que o animal consome oxigênio quando o animal está fora d'água? Ele consome oxigênio através da respiração cutânea, captação de oxigênio pela pele, que é baixa quando o animal está na água e aumenta bastante quando o animal está fora d'água. Então, nesse caso, o animal ele faz ainda uma certa captação de oxigênio utilizando a brânquia, mas é uma captação muito baixa. Quando o animal está fora d'água, ele infla a câmara branquial uma vez por minuto. Na água, ele faz esse processo através daquela bomba bucal apicular a 20 vezes por minuto. Então, nesse caso da enguia comum, a enguia comum consegue ficar bastante tempo fora d'água porque ela tem um processo de respiração cutânea que é muito eficiente. Então, é um animal que pode ter uma respiração aérea, mas não possui órgãos específicos para essa troca gasosa aérea. Essa troca gasosa é feita principalmente através da superfície do corpo. O segundo exemplo é a enguia elétrica. A enguia elétrica ela já tem estruturas que são especializações anatômicas para a respiração aérea. A enguia elétrica ela vai respirar pela boca. A troca gasosa da enguia elétrica vai ser feita pela boca. A boca da enguia elétrica ela tem estruturas que são altamente vascularizadas, que são chamadas papilas vasculares, ou seja, são ramificações dentro da boca do animal. O animal tem a boca altamente vascularizadas e ramificadas, ou seja, aumentando a superfície de troca gasosa. Essas regiões são chamadas papilas vasculares, a gente vê que elas são bem vermelhinhas, ou seja, elas têm uma irrigação sanguínea muito forte. E o que uma enguia elétrica faz? Para respirar, ela vai à superfície, ela pega, enche a boca de ar e submerge. Quando ela faz isso, ela começa a executar as trocas gasosas dentro da boca. Ou seja, o órgão de troca gasosa são as papilas vasculares que estão dentro da boca. Então, nessa figura está mostrando a pressão parcial do gás dentro da boca, a pressão parcial de oxigênio. Então, a enguia vai na superfície, pega oxigênio e mantém o oxigênio, pega o ar atmosférico e mantém o ar atmosférico dentro da boca. O ar atmosférico vai ter uma pressão parcial de oxigênio em torno de 150 milímetros de mercúrio. Ao longo do tempo, o que vai acontecendo? A pressão parcial de oxigênio dentro do ar que está na boca vai diminuindo, porque está havendo a troca gasosa entre o ar atmosférico que foi aprisionado na boca e a perfusão das papilas vasculares.
Aquele oxigênio vai passando para o sangue para ser levado para outras partes do corpo, para os demais tecidos do corpo. Então, isso faz com que a pressão parcial de oxigênio ao longo do tempo ela diminua dentro da boca. Vai chegar um momento que o animal vai ter que novamente ir na superfície, pegar mais um pouco de oxigênio, de ar atmosférico e submergir. Ou seja, ele vai fazendo a troca gasosa com o ar guardado dentro da boca. Uma enguia elétrica ela tem respiração aérea obrigatória. Por quê? Porque as brânquias, na verdade, são extremamente rudimentares e são pouco vascularizadas. A enguia elétrica não consegue fazer troca gasosa de oxigênio pela brânquia. A brânquia é utilizada principalmente para troca gasosa para liberar o dióxido de carbono. Tá, o dióxido de carbono, que a gente vê que a quantidade de dióxido de carbono na boca não aumenta muito ao longo do tempo. Então, a maior parte do dióxido de carbono pela troca cutânea. Então, uma enguia elétrica é extremamente interessante. É um animal que, se você impedir que o animal vá à superfície para pegar um pouco de ar atmosférico e manter na sua boca, o animal vai morrer afogado. Então, é um animal que tem um órgão de respiração aérea, que na verdade esse órgão de respiração aérea são ramificações altamente vascularizadas chamadas papilas vasculares que estão presentes na boca. Esse órgão de respiração aérea é o órgão no qual o animal vai fazer a troca gasosa. Então, a enguia elétrica é um animal que tem respiração aérea obrigatória. Outros animais que têm respiração aérea obrigatória são os peixes pulmonados. Os peixes pulmonados, Leptoscygin, que é o peixe pulmonado que é observado na Amazônia, e o peixe pulmonado africano, que é o Proptoperos, são animais que têm respiração aérea obrigatória, ou seja, são animais que têm órgãos respiratórios que são muito parecidos com os pulmões. Eles lembram muito os pulmões de anfíbios também. Então, na aula que vem, a gente vai falar dos pulmões de anfíbios. E são animais que, se não for permitida a imersão do animal para a captação de ar atmosférico, são animais que vão morrer afogados. Então, aqui a gente tem a figura do peixe africano e um corte da área do pulmão, mostrando trabéculas. São estruturas altamente ramificadas e vascularizadas que permitem a troca gasosa nos pulmões. Aqui a gente vê anatomicamente, então aqui tem a faringe, aqui a gente vai ter o pulmão direito e o pulmão esquerdo. O peixe pulmonado da Amazônia são animais que têm 2 pulmões e a gente vê que estão aqui bem vermelhinhos, ou seja, são estruturas altamente vascularizadas que vão permitir a troca gasosa. Tanto o peixe pulmonado africano quanto o da Amazônia tem pulmões bilobados e também a gente tem brânquias, mas são brânquias que são muito pequenas. Esses animais, a gente vai ver quando estiver falando de circulatório, eles têm 2 circuitos circulatórios, sendo que um vai ser unicamente pulmonar. O que essa figura aqui está mostrando? Está mostrando a percentual de troca gasosa nas brânquias e nos pulmões. O que a gente observa na brânquia? Né? Vamos pegar tanto o animal, o peixe pulmonado africano, quanto o peixe pulmonado da América do Sul, da Amazônia. O que a gente observa na brânquia? A gente observa que na brânquia, a maior parte da troca gasosa de dióxido de carbono acontece na brânquia. Então, esses animais têm brânquias, que são brânquias pequenas, e que elas vão estar principalmente dedicadas à troca gasosa de dióxido de carbono. O oxigênio, a gente vê que uma porcentagem muito pequena de oxigênio é trocada, ou seja, a troca gasosa de oxigênio é feita nas brânquias. Por outro lado, quando a gente olha os pulmões, a gente vê um fenômeno oposto. A gente vê que a maior parte da troca de gasosa, praticamente 100% da troca gasosa, é feita nos pulmões, nos 2 casos, tanto no peixe pulmonado africano, quanto no peixe pulmonado da América do Sul. Sob o ponto de vista de dióxido de carbono, metade da troca gasosa é feita no pulmão e metade é feita na brânquia, mais ou menos, aproximadamente. No caso do oxigênio, não. A maioria esmagadora da troca gasosa de oxigênio é feita no pulmão e pouquíssima troca gasosa é feita pela brânquia. O último exemplo de peixes com respiração aérea que eu gostaria de mencionar é o pirarucu, peixe também amazônico. E no caso do pirarucu, o órgão de respiração aérea não vai ser o pulmão, vai ser a bexiga natatória. A bexiga natatória do pirarucu também é uma estrutura altamente vascularizada que vai ser utilizada para a troca gasosa, em corte da parede do corpo e a exposição da bexiga natatória. A gente vê que ela também está bem vermelhinha, uma estrutura altamente ramificada. Então, o ar atmosférico vai ser jogado aqui para dentro da bexiga natatória e a troca gasosa acontecerá na bexiga natatória.
De novo, são animais com respiração aérea obrigatória, então o pirarucu precisa ir na superfície, pegar ar atmosférico e jogar para dentro da sua bexiga natatória. E uma imersão, ele emerge a cada 4 a 5 minutos. Se esse animal não for permitida a imersão, ele também vai morrer afogado. Esse gráfico está mostrando o quê? A pressão parcial de oxigênio na bexiga natatória do pirarucu. Então, no momento que o animal emerge, ele joga o oxigênio, o ar atmosférico para dentro da bexiga natatória, e esse ar atmosférico, o oxigênio, começa a ser extraído através das trocas gasosas e a pressão parcial de oxigênio vai diminuindo. Ao passo que o dióxido de carbono, a pressão parcial de dióxido de carbono na bexiga natatória vai aumentando. Então, no caso, há uma troca importante de dióxido de carbono através da bexiga natatória também desse animal. O oxigênio vai sendo consumido e o dióxido de carbono aumenta. Então, a cada 4 ou 5 minutos, o animal precisa novamente ir na superfície para jogar esse ar respirado para fora e pegar novo ar, para que um novo ciclo se aconteça de respiração. Todos esses animais que têm órgãos aéreos, de respiração aérea, especializados, na verdade eles vão ter um ciclo respiratório muito similar. Independente do fato se o animal tem uma bexiga natatória altamente vascularizada para a troca gasosa, ou ele vai ter um pulmão altamente vascularizado para a troca gasosa, o que vai acontecer com esses animais? Primeiro, eles vão para a superfície e vão abrir a boca. Quando eles abrem a boca, eles vão expandir a sua cavidade bucal, isso vai fazer com que o ar entre dentro da cavidade bucal, vai haver uma diminuição da pressão. Esse ar vai entrar na cavidade bucal, devido à expansão. O segundo passo qual é? O animal vai fechar a boca e vai comprimir a cavidade bucal, vai diminuir o volume da cavidade bucal. Quando ele diminui a cavidade bucal, ele vai bombear esse ar para uma câmara anterior do órgão respiratório. A gente tem aqui, vamos lembrar que aqui é o tipo de ventilação que vai ser bidirecional. O ar vai entrar pela boca e vai ter que sair pela boca. Então, no segundo momento, esse ar que estava na cavidade bucal, o ar rico em oxigênio, o ar atmosférico rico em oxigênio, ele vai ser bombeado para uma região anterior do órgão respiratório. Quando ele é bombeado para essa região anterior do órgão respiratório, esse ar novo, o terceiro passo qual vai ser? Vai ser que a boca continua fechada e a câmara anterior desse órgão respiratório que tem um ar novo também vai ser fechada. Após isso, vai acontecer a compressão desse órgão de troca gasosa, tanto a bexiga natatória quanto o pulmão. Compressão da parede do corpo vai fazer com que o volume, tanto da bexiga natatória ou do pulmão, se diminua, e isso faz com que haja a expulsão do ar já previamente respirado, ou seja, a expiração do ar que foi previamente respirado, que houve a troca gasosa, vai ser expirado para fora do corpo. E esse ar vai sair pelo opérculo, pela saída da brânquia, ou seja, pela saída opercular, que o animal mantém a boca fechada. E o quarto passo qual vai ser? Vai ser a abertura dessa câmara anterior do órgão respiratório, a compressão dessa câmara anterior, compressão, ou seja, a diminuição do volume, vai fazer com que aumente a pressão. Quando aumenta a pressão, esse ar rico em oxigênio vai fluir, ou seja, vai fluir por diferença de pressão, passando do local de maior pressão para um local com menor pressão, para dentro ou dentro da bexiga natatória ou para o pulmão. Então, e aí vai ocorrer a troca gasosa. Então, nesse caso aqui, a gente vê claramente o tipo de ventilação nesse animal, um tipo de ventilação bidirecional, que é uma característica típica da ventilação bidirecional. Sempre vai ter haver uma mistura do ar puro e rico em oxigênio com o ar que já foi previamente respirado, porque quando há a contração dessa câmara posterior do órgão de troca gasosa, essa câmara posterior ela não vai se contrair completamente, ela não vai se colapsar, ela vai ficar ainda com o ar respirado, um ar que já foi sujeito à troca gasosa, vai ficar com o ar ali dentro. Ou seja, isso é típico de o que acontece tipicamente numa ventilação do tipo bidirecional. Começar a discutir respiração aérea comparada, e nessa parte 1 vou me dedicar somente à respiração aérea de insetos. Alguém consegue fazer o lockdown dos insetos? Então, que é um grupo bem diverso
e é bem interessante a gente discutir com um pouquinho de mais detalhe a respiração aérea em insetos. Então a gente vai falar somente de insetos, na respiração aérea comparada aqui, iniciando com insetos. Bem, os insetos eles têm um sistema respiratório que é bem particular, chamado sistema traqueal. Então as traqueias são na verdade invaginações do ectodérmica formada por cutícula, e essas invaginações, dobras para dentro do corpo, nada mais são do que na verdade tubos preenchidos com ar que vão penetrar profundamente no corpo, chegando, alcançando até os tecidos do corpo, as células musculares e os outros tipos de tecido nervoso, todos os tecidos dos insetos, e chegando bem próximos aos locais onde o oxigênio é utilizado, as mitocôndrias. Então esses tubos eles penetram profundamente nos tecidos do corpo e vão na verdade se subdividindo, né, até na ponta, na estrutura terminal, que é chamada, são ramificações muito finas, chamadas traquelas, porque é por onde acontece a troca gasosa por difusão com as células dos tecidos. Então aqui a gente tem uma figura esquemática mostrando o sistema traqueal. A gente primeiro já começa a ver que o sistema traqueal se abre para o exterior através desses orifícios que são chamados espiráculos, e esse sistema de tubos, né, essas invaginações, vão se aprofundando no corpo e se ramificando até chegar em estruturas muito finas que são chamadas traqueolas. Aqui a gente vê um esquema da cutícula, né, de um corte e da invaginação da cutícula para dentro do corpo, formando o sistema traqueal. E aqui nessa figura aqui a gente vê um ramo de uma traqueia se subdividindo e chegando até a estrutura mais fina, que é uma traqueula, que essa traqueula entra em contato com os tecidos do corpo, que está mostrando aqui uma traqueula entrando em contato com uma fibra muscular. As traqueias, esses tubos, geralmente eles possuem um reforço, né? Um reforço que é formado por anéis espiralados, que são chamados tenídeos. Tá? Esses anéis espiralados, que têm uma composição de epicutícula e endocutícula, ou seja, são um pouco mais rígidos, eles vão dar rigidez à traqueia e vão evitar que a traqueia se colapsa, ou seja, ela encoste, esse tubo se feche completamente. Mas existem porções do sistema traqueal que não possuem esses tenídeos. Aqui está um detalhe, tá, de uma traqueia e os tenídeos formando esses anéis em volta da traqueia. Mas existem regiões do sistema traqueal que não são cobertas por tenídeos, são chamados os sacos aéreos. Então, portanto, por não serem cobertos pelos tenídeos, são estruturas que são mais compressíveis, e essas estruturas, denominadas sacos aéreos, elas são extremamente importantes para o processo de ventilação do sistema traqueal, que a gente vai discutir daqui a pouco. Tá, então a gente viu que as ramificações desses tubos, das traqueias, elas eventualmente chegam até as ramificações mais finas, que são chamadas traquéolas. Aqui a gente tem uma figura de microscopia eletrônica mostrando em claro são o tecido muscular, as fibras musculares, e escuros são as mitocôndrias, e aqui esses espaços abertos são os espaços das traquéolas, ou seja, a gente consegue ver que as traquéolas levam, aqui nesse exemplo do tecido muscular, levam o oxigênio, né, o oxigênio para poder se difundir para as mitocôndrias, até nas regiões mais internas do corpo. Existe um contato íntimo entre, na verdade, a ponta do sistema traqueal, que é formada pelas traquéolas, e as mitocôndrias, que são as organelas que vão usar o oxigênio para a produção de energia. Então a gente vê que é muito importante, na verdade, esse contato íntimo que existe entre o final do sistema traqueal, as traquéolas, portanto, e os tecidos. A gente vê que existe um número muito grande de traquéolas por unidade de área de tecido. Um mecanismo de troca gasosa muito eficiente nos insetos. É importante salientar aqui que os insetos, eles não usam o sistema circulatório como meio de distribuição do oxigênio para os tecidos do corpo, ou seja, o fluxo de massa de oxigênio não é feito pelo sistema circulatório. O fluxo de massa do oxigênio, do ar atmosférico, é feito através do sistema traqueal. Então, o sistema traqueal precisa levar
o oxigênio, o ar atmosférico contendo oxigênio, até as regiões mais profundas do corpo, até os tecidos, até o nível tecidual, para que possa haver troca gasosa, porque o sistema circulatório não está envolvido nesse fluxo de massa para levar o oxigênio para os tecidos do corpo. Aqui a gente vê um detalhe das traqueolas, então essas ramificações bem finas do sistema traqueal, que entram em contato com os tecidos do corpo, na verdade elas são formadas por uma célula traqueolar, a traqueola propriamente dita. Então a gente pega aqui a traqueola, ou seja, tá vendo a traqueola se inserindo aqui no tecido do corpo, ela é muito próxima de uma mitocôndria, e se a gente faz um corte, um aumento, uma magnificação dessa área aqui, onde a gente vê a traqueola, aí a mitocôndria, o que a gente percebe? A gente vê aqui a célula muscular, a sua mitocôndria, aqui a gente vê a membrana plasmática da célula muscular, a membrana plasmática da célula traqueolar, aqui a gente tem a célula traqueolar, e aqui a gente vê a luz, o lúmen da traqueola. Então, o que acontece? O oxigênio ele vai chegar aqui, através da luz da traqueola, e vai se difundir através da membrana da célula traqueolar e a membrana plasmática da célula muscular, até chegar no tecido e, eventualmente, entrar na mitocôndria para que seja utilizado na fosforilação oxidativa. Então, são terminações extremamente finas, que são preenchidas por hemolinfa, e o oxigênio que está presente nessa região aqui vai se difundir, na luz da traqueola, vai se difundir para os tecidos. As aberturas, como eu mencionei anteriormente, do sistema traqueal, são feitas por esses orifícios, que são chamados espiráculos. O número de espiráculos é variável de espécie para espécie, mas o máximo que são observados é um par de espiráculos por segmento do corpo. Então, os espiráculos, existe o controle da abertura dos espiráculos. Os espiráculos não são orifícios que permanecem permanentemente abertos. Eles podem ser abertos e fechados conforme a necessidade. Um controle do espiráculo, do fechamento dos espiráculos, pode ser importante, por exemplo, para evitar a perda d'água. Então, o espiráculo, geralmente, ele pode ser controlado por dois músculos, né? Mas existem situações que somente um músculo vai controlar a abertura e fechamento do espiráculo. Aqui a gente tem uma situação onde o espiráculo é controlado somente por um músculo que, quando há contração do espiráculo, o espiráculo se fecha. Então, geralmente, os espiráculos também podem ter estruturas que vão filtrar a poeira, filtrar impurezas que entrem dentro do sistema. Então, aqui estão mostradas essas estruturas aqui. Aqui a gente tem a abertura do espiráculo. E, para o funcionamento do espiráculo, no caso, um sistema de fechamento que é composto somente por um músculo que fecha o espiráculo, a gente tem a abertura do espiráculo aqui, e cada espiráculo ele contém válvulas que vão justamente fazer o fechamento do espiráculo, tampinhas que vão fechar o espiráculo. Então, o fechamento do espiráculo acontece pela contração desse músculo, né, que vai levar o fechamento dessas válvulas, e o relaxamento desse músculo vai fazer com que as válvulas se abram. Existem espécies que existe um músculo que faz o fechamento do espiráculo e um músculo que faz a abertura do espiráculo. Então, os dois sistemas são possíveis. O sistema com um músculo só, que vai fazer somente o fechamento, e a abertura vai ser feita por propriedades elásticas da própria cutícula, e um sistema que vai ser associado a um músculo para fechar e outro músculo para abrir o espiráculo. Em ambos os casos, esse controle dos músculos eles vão ser feitos através do sistema nervoso. Neurônios motores que controlam os músculos de abertura e fechamento dos espiráculos estão localizados, os corpos celulares desses neurônios motores estão localizados nos gânglios do cordão nervoso ventral, de cada segmento associado a esse espiráculo. Lembra que eu falei que existe um número variável de espiráculos, mas o número máximo é de 2 espiráculos, ou seja, um par por segmento do corpo. Então, nesse caso aqui, cada segmento do corpo vai ter os neurônios motores controlando os músculos de abertura dos espiráculos. Vocês se recordam de fisiologia animal comparada a que os insetos possuem um sistema nervoso do tipo ganglionar. O sistema traqueal, a troca gasosa ela pode acontecer por difusão simples ou por ventilação. A difusão simples acontece geralmente em insetos muito pequenos. Qual seria o processo de difusão simples? No processo de difusão simples, o movimento das moléculas de oxigênio do meio externo até os tecidos do corpo não acontece através de um processo ativo de ventilação. Ele vai acontecer através de um processo de difusão, ou seja, a molécula
por difusão simples, ela vai se movimentar através do sistema traqueal até alcançar as regiões mais internas do corpo, chegando às traqueolas. Esse sistema por difusão não é um sistema muito eficiente, é um sistema, na verdade, que vai estar restrito a espécies muito pequenas. E, na verdade, as espécies muito pequenas, o processo de difusão ele vai acontecer tanto pelo sistema traqueal quanto pela própria parede do corpo, porque por serem espécies muito pequenas. Então, não é um processo mais eficiente e vai estar restrito a situações particulares em espécies muito pequenas. O processo mais eficiente para o ar atmosférico seja levado até as regiões mais internas do corpo acontece pelo processo de ventilação ou fluxo de massa, para que haja o processo de difusão somente aqui no nível das traqueolas. Assim, nas traqueolas vai acontecer a difusão das moléculas de oxigênio para os tecidos e as moléculas de dióxido de carbono dos tecidos para as traqueolas. Então, a ventilação é o principal mecanismo, né, para levar o ar atmosférico contendo oxigênio para dentro do sistema traqueal. A ventilação vai ocorrer por alterações do volume do abdômen do tórax. Então, como consequência, se há uma alteração do volume das partes do corpo, do abdômen do tórax, vai levar a alterações da pressão dentro do abdômen do tórax. Então, se for desenvolvida uma pressão mais baixa dentro do abdômen ou do tórax, isso vai fazer que o ar atmosférico mova-se de um local de maior pressão, ou seja, o meio externo, para um local de menor pressão, o meio interno. Como que acontece o processo de ventilação? Fator importante, vai acontecer por uma ação muscular, mas um ponto importante é que essa alteração dos volumes do corpo, que vão levar a alteração de pressão interna, vão gerar compressão ou expansão dos sacos aéreos. E essa expansão ou compressão dos sacos aéreos que vai ser um fator muito importante para que haja um movimento, o fluxo de massa, o fluxo de ar atmosférico, tanto para dentro, no processo de expiração, quanto para fora do corpo, do sistema traqueal, o processo de expiração. A ventilação pode ser tanto bidirecional ou unidirecional. Então, como eu mencionei anteriormente, os movimentos ventilatórios vão ocorrer por mudanças do volume do sistema traqueal. Essas mudanças no volume do sistema traqueal elas vão estar principalmente associadas com mudanças do volume dos sacos aéreos, ou seja, a alteração da pressão de parte do corpo, tanto do abdômen quanto do tórax, vão comprimir ou expandir esses sacos aéreos, ou seja, vão causar um mecanismo de colapso e expansão alternada dos sacos aéreos, e isso vai fazer com que haja a alteração de pressão interna. Esse processo de ventilação, como eu mencionei anteriormente, vai ocorrer de duas maneiras, ou por ações do sistema circulatório ou por contrações da parede do corpo. Então vamos ver como o sistema circulatório pode atuar no processo de ventilação. Então nesse exemplo aqui, a gente tem aqui o coração dorsal, mas adiantando aqui a gente tem o coração dorsal desse inseto, localizado na região aqui do abdominal. A gente percebe que na região do abdômen existe um saco aéreo, que nessa situação ele está expandido. Por que ele está expandido? Porque o batimento do coração está fazendo com que a hemolinfa, insetos não têm sangue, eles têm hemolinfa, a gente vai discutir isso quando estiver falando de circulatório, mas o batimento do coração está impulsionando a hemolinfa da região posterior do corpo, do abdômen, para a região anterior do corpo, para o tórax. Isso, fazendo esse movimento de hemolinfa, tanto da região posterior para a região posterior, o que vai acontecer? Vai diminuir a quantidade de líquido dentro do abdômen do animal e aumentar a quantidade de líquido dentro do tórax do animal. Isso vai fazer com que a pressão no abdômen seja diminuída e, por outro lado, a pressão no tórax seja aumentada. Com o aumento da pressão interna do abdômen, o que vai acontecer? Vai proporcionar, com uma diminuição da pressão interna no abdômen, porque o fluido circulatório está saindo do abdômen para o tórax, essa diminuição da pressão interna abdominal vai fazer com que haja a expansão do saco aéreo, desse saco aéreo abdominal. E com essa expansão do saco aéreo abdominal, o que acontece? Existe uma diminuição da pressão dentro do saco aéreo, porque houve um aumento do volume, e isso vai fazer com que o ar entre pelos espiráculos abdominais. Por outro lado, o que acontece no tórax do animal? O bombeamento de hemolinfa para o tórax do animal vai comprimir os sacos aéreos torácicos. Então, estão vendo aqui o saco aéreo cefálico e aqui sacos aéreos torácicos que podem ser um pouco maiores. Tem esse exemplo aqui.
Então, os sacos aéreos torácicos estão comprimidos. Essa compressão dos sacos aéreos torácicos que acontece por causa do aumento da pressão dentro do tórax, por causa do aumento da quantidade de fluido circulatório dentro do tórax, vai fazer com que a pressão dentro do sistema traqueal se aumente aqui. Uma diminuição da pressão dentro do tórax, isso vai levar a uma expansão dos sacos aéreos associados ao sistema traqueal, os sacos aéreos torácicos. Essa expansão dos sacos aéreos torácicos vai diminuir a pressão dentro do sistema traqueal e vai fazer com que o ar entre no sistema traqueal via espiráculos, aqui pelos espiráculos torácicos. Mas a ventilação acontece principalmente pela ação muscular. Então, o mecanismo geral seria compressões das partes do corpo envolvendo a contração muscular. Então, como que isso acontece? Aqui a gente tem um corte do abdômen, visto em perfil, que a gente observa anatomicamente que a região dorsal do abdômen é formada pelo tergo e a região ventral do abdômen é formada pelo externo. Se a gente faz um corte nessa região do abdômen aqui, que a gente observa? A gente observa o tergo e o externo. Então, o que pode acontecer para que haja alteração do volume do abdômen? Isso acontece também no tórax. O que pode acontecer? Pode acontecer contrações do corpo que diminuem o seu volume, abaixando o tergo. Então, nesse caso aqui, se houver esse movimento do tergo na direção ventral, acontecerá uma diminuição do volume do abdômen e, portanto, aumentando a pressão dentro do abdômen. Pode acontecer também por uma contração que vai trazer tanto o tergo, vai contrair tanto o tergo e vai movimentar tanto o tergo quanto o externo. Então, no caso, de novo, nesse caso, a ação muscular vai movimentar tanto o tergo quanto o externo, e isso vai fazer com que haja uma diminuição do volume do abdômen, ao aumento da pressão, e isso vai comprimir os sacos aéreos. O reverso é verdadeiro. Quando houver o relaxamento desses músculos, haverá a expansão do volume do abdômen. A mesma coisa acontece quando existe somente a contração trazendo o tergo. Quando houver o relaxamento desse músculo, haverá a expansão do abdômen nessa situação. E o terceiro tipo de movimento é o movimento periscópico, que na verdade não é a contração que movimenta o tergo e o externo. É o movimento que vai trazer um segmento para dentro do outro, por isso que é chamado movimento periscópico. Então, um segmento vai contrair e vai entrar dentro do outro. Haverá, no caso, uma diminuição do comprimento do abdômen. Essa diminuição do comprimento do abdômen é chamado um movimento periscópico. E essa diminuição do comprimento do abdômen, portanto, vai diminuir o volume do abdômen e vai aumentar a pressão dentro do abdômen. E o relaxamento, por sua vez, vai fazer com que o abdômen volte ao seu comprimento normal, e isso faça com que haja uma diminuição da pressão dentro do abdômen. Então, esses movimentos musculares que vão atuar em quê? Vão atuar no sistema traqueal via expansões e compressões dos sacos aéreos. Então, o que a gente pode observar quando a gente discute a ação muscular para a ventilação do sistema traqueal, a gente pode observar que geralmente, quando existe um bombeamento torácico, ou seja, quando existem os movimentos musculares, principalmente no tórax, isso vai levar geralmente a um fluxo bidirecional de ar. Ou seja, o ar vai se mover para dentro do tórax através dos espiráculos torácicos e vai sair do tórax através desses mesmos espiráculos torácicos. Ao passo que um bombeamento abdominal geralmente vai promover um fluxo unidirecional, no qual o ar vai entrar pelos espiráculos torácicos e vai sair pelos espiráculos abdominais. A gente vai ver um exemplo daqui a pouco disso que acontece em gafanhotos. Os músculos voo também têm uma ação muito importante. O voo, na verdade, traz uma demanda muito alta de oxigênio. A própria compressão dos músculos do voo, que são músculos torácicos, vai levar o bombeamento dos sacos aéreos, ou seja, vai levar a compressão dos sacos aéreos, vai funcionar como um soprador, que é chamado de Foley. Então, a própria compressão rítmica dos músculos do voo vai levar a um bombeamento dos sacos aéreos. Isso vai aumentar o fluxo de ar através do sistema, ou seja, entrada, né, e saída bidirecionalmente do ar atmosférico para dentro e para fora do tórax, para que os músculos de voo seja fornecido oxigênio para os músculos de voo que tem uma demanda metabólica muito alta. Vamos ver o exemplo que acontece de ventilação unidirecional no gafanhoto americano.
Então, a gente tem a primeira situação que a gente vê. Então, primeiro, só uma descrição da figura. A gente está fazendo um corte do gafanhoto e onde observa o sistema traqueal. Então, as diversas partes do sistema traqueal estão identificadas por cores. Então, aqui, essa parte rosa aqui seria o sistema traqueal dedicado à cabeça. Em vermelho, o sistema traqueal chamado cardíaco, na região cardíaca, então, sistema cardíaco. E em azul estão localizados os sacos aéreos. Então, o que acontece na ventilação unidirecional do gafanhoto americano, que é o Schistocerca americana? A gente, nessa situação, é a situação de expansão abdominal. Então, ou seja, existe o aumento do volume do abdômen. Se existe o aumento do volume do abdômen, o que vai acontecer? Haverá uma diminuição da pressão do sistema traqueal dentro do abdômen, porque haverá um aumento do volume do abdômen. Mas veja bem, quando existe a expansão abdominal, o controle dos espiráculos, indicado aqui, mostra que todos os espiráculos abdominais estão fechados. Então, os espiráculos estão mostrados aqui, numerados, né? Então, a gente vê que quando as bolinhas estão pretas, os espiráculos estão fechados. Mas nessa situação de expansão abdominal, os espiráculos abdominais estão fechados, mas os espiráculos torácicos, que vão de 4 a 1, estão todos abertos. Então, o que vai acontecer nessa situação? Vai haver uma diminuição da pressão dentro do sistema, dentro do abdômen. Isso vai fazer com que haja uma expansão dos sacos aéreos. E essa expansão dos sacos aéreos, diminuição do sistema todo traqueal dentro do abdômen, também levará à expansão dos sacos aéreos torácicos. E todo o sistema traqueal está interconectado. Então, isso vai proporcionar o quê? Um fluxo de ar, de entrada de ar pelos espiráculos torácicos, os que estão abertos. Então, o fluxo de ar pelo espiráculo 1 vai levar o ar atmosférico para o sistema traqueal da cabeça e para esse tronco nervoso longitudinal, ou seja, para o sistema traqueal que está marcado em rosa e para o sistema traqueal que está marcado em amarelo. Já os espiráculos 2 e 3, a entrada de ar pelos espiráculos 2 e 3, que vai acontecer também por essa diminuição geral da pressão dentro do sistema traqueal, vai levar o ar atmosférico para o sistema traqueal que está dedicado a suprir oxigênio ao tubo digestório, ou seja, as traqueias dorsal e lateral e dorsal do trato do tubo digestivo. Já o ar que entra pelo espiráculo 4, que está mostrado aqui, ele vai também levar ar para o sistema digestório, tanto para as traqueias laterais e dorsais, assim como para as traqueias espiraculares, essa está marcada em verde, e para a traqueia longitudinal cardíaca. Ou seja, o que acontece? Quando existe uma expansão abdominal, os espiráculos 1 e 4 que estão abertos vão levar ar atmosférico para a troca gasosa para todas as partes do corpo. O que acontece na segunda situação? Essa primeira situação está relacionada a uma expansão abdominal, portanto, a segunda situação posterior é, desse ciclo, uma compressão abdominal. A contração dos segmentos do abdômen vai aumentar a pressão dentro do abdômen. Esse aumento da pressão dentro do abdômen vai fazer o quê? Vai levar à compressão dos sacos aéreos abdominais, que estão mostrados aqui numa outra cor, em amarelo. Então, todos os sacos aéreos que estão comprimidos, ou seja, diminuíram o seu volume, estão mostrados em amarelo. Se houver essa compressão dos sacos aéreos, isso vai acarretar em quê? Vai acarretar um aumento da pressão dentro do sistema traqueal. Esse aumento da pressão dentro do sistema traqueal vai fazer com que a tendência é que o ar saia do sistema traqueal pelos espiráculos. Agora, o ar vai sair por quais espiráculos? Vai sair pelos espiráculos que estão abertos. Na situação de compressão abdominal, no Schistocerca americana, os espiráculos torácicos, aqueles 1 e 4, vão estar fechados. Já os espiráculos abdominais vão estar abertos. Então, o que vai acontecer? Nessa situação, haverá a expiração. Todo o ar vai sair do sistema traqueal através dos espiráculos abdominais. Portanto, o que a gente viu aqui? A gente viu que a gente observa nesse caso aqui um processo de ventilação unidirecional, onde no primeiro momento o ar entra pelos espiráculos torácicos, e no segundo momento de compressão abdominal, o ar sai pelos espiráculos abdominais.
componente importante que na verdade é bem recente, então não está nem muito desenvolvido ainda, muito elaborado muito nos livros de fisiologia animal, porque os mecanismos ainda não são muito bem conhecidos. Recentemente se entendeu que as traqueias propriamente ditas, mesmo elas tendo os tenídeos que diminuem a compressibilidade das traqueias, as traqueias podem ser expandidas e comprimidas também. Então isso se observou recentemente em alguns estudos, que as próprias traqueias podem ser comprimidas e expandidas, e possivelmente esse controle da compressão e expansão das traqueias é um controle feito pelo sistema nervoso central do inseto. É um mecanismo, nesse caso, que é independente das contrações musculares. Ele não está ligado, na verdade, às compressões e expansões ou do tórax do abdômen. Está ligado à própria compressão e expansão da traqueia. Se acreditou por muitos anos, até bem pouco tempo atrás, que o sistema traqueal, a traqueia propriamente dita, não mudava o seu volume, mas a gente entende hoje em dia que sim, a traqueia muda seu volume e o controle possivelmente nervoso da expansão e compressão da traqueia que é independente de contrações musculares. Bem, o processo de ventilação, ou seja, entrada e saída de ar pelos espiráculos, vai fazer com que haja a entrada de oxigênio, troca gasosa, ou seja, o oxigênio que entra, o ar que entra rico em oxigênio, quando ele chega nas traquelas, a quantidade de oxigênio vai diminuindo, porque vai sendo consumido pelos tecidos, ao passo que o dióxido de carbono vai passando dos tecidos para as traquelas para ser posteriormente expirado. Então, o processo de ventilação vai levar a troca gasosa de oxigênio e dióxido de carbono. E esse processo de ventilação, ele pode levar a 3 tipos de padrões respiratórios em insetos. São padrões que são chamados padrões descontínuo, cíclico e contínuo. Aqui nessa figura aqui eu vou explicar rapidamente de uma forma sucinta quais são os 3 padrões e no momento posterior eu vou elaborar um pouco sobre o padrão descontínuo, que é um padrão muito interessante de ser discutido. Vamos começar aqui para a figura B. Eu tenho mostrando o que seria um padrão cíclico de respiratório. Então, nesse gráfico, o que mostra? No eixo do X mostra o tempo, em minutos, e no eixo do Y mostra a liberação de dióxido de carbono em microlitros por minuto. Então esse animal foi colocado num respirômetro e no respirômetro se mediu ao longo do tempo o quanto de dióxido de carbono esse animal liberou. Entre determinados tempos de medida se tirou o animal da câmara para se zerar o equipamento. Então, o que está mostrado aqui em azul é quando a câmara do respirômetro está sem animal, ou seja, a quantidade de dióxido de carbono liberada é 0, porque não tem nenhum animal ali. Então, nesse padrão B aqui, é chamado padrão cíclico de respiratório. O que acontece no padrão cíclico? No padrão cíclico, durante um espaço de tempo, existe uma liberação baixa de dióxido de carbono e que é intermediada por picos de liberação de dióxido de carbono. Então, aqui teve um pico e um momento de liberação baixa, oscilante mais baixa, tá? Não é 0, é baixa. Um pico de dióxido de carbono, liberação baixa, outro pico, liberação baixa, outro pico. Então, isso é o que se chama do padrão cíclico respiratório observado no inseto. Em C, o que a gente vê? Um padrão contínuo. Um padrão contínuo, a gente não observa esses picos tão pronunciados de liberação de dióxido de carbono como no padrão cíclico, né? No padrão contínuo, a gente observa oscilações contínuas da liberação de dióxido de carbono, mas sem um momento onde existe uma liberação que fica durante algum tempo mais baixa e depois um pico. São liberações que são contínuas, que oscilam, né? Existe uma oscilação natural, mas é uma oscilação contínua, sem um padrão cíclico que é observado em B. Então a gente tem aqui o padrão respiratório cíclico, em C o padrão respiratório contínuo. Em A, a gente tem um padrão respiratório que é o chamado descontínuo, que de alguma forma ele lembra o cíclico, mas a grande diferença em relação ao cíclico é que o animal fica momentos sem liberar dióxido de carbono. Tá? Então ele passa momentos onde a liberação é 0 de dióxido de carbono e aí tem um pico de liberação. Depois passa um momento que a liberação é 0 e depois tem um pico de liberação. Liberação é 0, tem uma oscilação e tem um pico de liberação. Então no padrão descontínuo de respiratório, existem momentos desse ciclo respiratório onde não é liberado dióxido de carbono. Não é liberado nenhum dióxido de carbono. Então, esse é um padrão muito interessante e específico que a gente observa em inseto.
como que esse padrão descontínuo acontece? E para explicar o que acontece nesse padrão descontínuo, a gente tem 3 gráficos aqui. O primeiro gráfico mostra a taxa de liberação de dióxido de carbono, ou seja, um gráfico similar ao que a gente viu na figura anterior, o quanto de dióxido de carbono é liberado. O segundo gráfico mostra a pressão dentro do sistema traqueal, ou seja, a pressão intratraqueal em relação à pressão atmosférica. Então a gente vê a pressão dentro do sistema traqueal. E o terceiro gráfico mostra a pressão parcial de oxigênio dentro da traqueia. Isso tudo em função do tempo. Então o que acontece no padrão de respiração descontínua? No padrão de respiração descontínua, na verdade, ele tem um ciclo que os espiráculos eles vão estar em 3 situações distintas. Os espiráculos podem estar totalmente fechados. Depois vai ter um segundo momento onde eles vão estar abrindo e fechando de uma forma rápida, muito rapidamente. Então seria a fase de vibração dos espiráculos. E existe um terceiro momento que os espiráculos estão totalmente abertos. Quando os espiráculos estão completamente fechados, o que acontece sob o ponto de vista de liberação de dióxido de carbono? Nenhum dióxido de carbono é liberado. Nada é liberado, porque o espiráculo está completamente fechado. Então, esse fechamento total do espiráculo faz com que não haja liberação de nenhum dióxido de carbono, nada de dióxido de carbono. Então, aqui, no espiráculo fechado, não há nenhuma liberação de dióxido de carbono. Se não há nenhuma liberação de dióxido de carbono e o espiráculo está fechado, o que vai acontecer com o oxigênio? O oxigênio... Veja bem, o oxigênio, no momento que o espiráculo está fechado, isso é uma situação que acontece posteriormente ao momento de abertura do espiráculo. Então, os espiráculos abrem e depois eles fecham. Quando os espiráculos abrem, vai estar a situação de maior quantidade de oxigênio dentro do sistema traqueal. Então, a pressão parcial de oxigênio no sistema traqueal é alta. Os espiráculos vão ficando fechados e o que acontece? Não há troca gasosa, não há entrada de novo ar com mais oxigênio, vai havendo a troca gasosa do oxigênio ali no nível das traqueolas. E a pressão parcial de oxigênio vai baixando progressivamente ao passo que os espiráculos estão fechados. Se a pressão parcial de oxigênio vai baixando, a pressão parcial dentro do sistema traqueal também vai baixando, porque está baixando a pressão parcial de oxigênio, ou seja, o gás, o oxigênio está sendo consumido lá nas mitocôndrias, e isso faz com que haja uma diminuição da pressão interna do sistema traqueal. Mas aí vocês podem perguntar, poxa, tudo bem, está sendo consumido oxigênio, e o dióxido de carbono que está sendo produzido? Para onde ele vai? Deveria haver uma produção concomitante de dióxido de carbono por causa do processo de respiração, e essa produção concomitante de dióxido de carbono, ao passo que o oxigênio está sendo consumido, essa produção concomitante de dióxido de carbono levaria a pelo menos uma manutenção da pressão dentro do sistema traqueal. Mas a gente está vendo que a pressão dentro do sistema traqueal não aumenta, ela diminui nessa situação que o espiráculo está fechado. Por que isso acontece? Porque quando o dióxido de carbono está em contato com a água, naturalmente existe uma reação química natural que o transforma em ácido carbônico e posteriormente em bicarbonato. Então, nessa situação do espiráculo fechado, o que está acontecendo? Esse dióxido de carbono que está sendo produzido, ele não está se acumulando dentro do sistema traqueal, porque ele está sendo transformado em um bicarbonato. E isso que explica porque existe uma diminuição da pressão dentro do sistema traqueal, que está relacionada à diminuição da pressão parcial de oxigênio, porque o dióxido de carbono produzido, ele não se acumula, ele é transformado em bicarbonato. Mas vai chegar um momento, o que vai acontecer? Essa capacidade de transformação do dióxido de carbono em bicarbonato, ela vai diminuir e vai começar a se acumular dióxido de carbono dentro do sistema traqueal. Isso vai fazer com que a pressão dentro do sistema traqueal comece a aumentar. Por quê? Por causa devido do aumento da pressão parcial de dióxido de carbono, que não está sendo mais convertido em íon bicarbonato. Quando isso acontece, a gente está chegando no final da fase fechada dos espiráculos. Os espiráculos vão começar a vibrar, ou seja, vão começar a abrir e fechar de uma forma muito rápida. Quando eles começam a abrir e a fechar de uma forma muito rápida, o que vai acontecer com a liberação de dióxido de carbono? O dióxido de carbono vai começar a ser liberado.
em pequenas quantidades. O espiráculo abre e fecha de uma forma muito rápida, ele vai começar sendo liberado em pequenas quantidades durante a fase vibratória. O oxigênio, durante essa fase vibratória, ele continua nesse nível baixo, porque vai entrar oxigênio dentro do sistema. Só que esse oxigênio está sendo consumido. Então, na verdade, a quantidade de oxigênio vai ser regulada durante esse período de vibração nesse nível mínimo aqui. Ou seja, entra oxigênio suficiente para suprir a demanda metabólica. Então, o nível de oxigênio permanece relativamente constante. Então, isso faz o quê? Que, como o dióxido de carbono está sendo liberado em pequenas quantidades e a quantidade de oxigênio, o oxigênio está sendo consumido e está entrando oxigênio também e sendo regulado de uma pressão parcial relativamente constante, a pressão parcial de todo o sistema, ou seja, a pressão dentro do sistema traqueal, ou seja, que é a pressão da soma das pressões parciais de dióxido de carbono de oxigênio e de oxigênio, ela vai ser mantida relativamente constante durante a fase vibratória. Vai ser sendo mantido relativamente constante até um momento que começa a se acumular tanto dióxido de carbono que os espiráculos se abrem. Então chega o momento que o acúmulo de dióxido de carbono ele alcança um nível tão alto que o espiráculo tem que abrir. E aí, nesse caso, o espiráculo se abre e o que acontece? O dióxido de carbono é liberado de uma forma abrupta. Então o que são? São aqueles picos que a gente observa. São os picos que a gente observa no ciclo, no padrão descontínuo. Os picos de liberação de dióxido de carbono estão associados ao processo de abertura rápida e transitória dos espiráculos. Vê que a abertura acontece durante um curto espaço de tempo. Durante esse curto espaço de tempo que os espiráculos se abrem, se libera bastante dióxido de carbono. Isso faz com que a pressão parcial do sistema comece a diminuir, porque é liberado dióxido de carbono, ao passo que, durante a abertura dos espiráculos, se aumenta a pressão parcial de oxigênio dentro do sistema, porque entra oxigênio dentro do sistema, ou seja, os espiráculos se abrem, a pressão parcial de oxigênio estava baixa, a partir do momento que o espiráculo se abre, entra bastante oxigênio e a pressão parcial de oxigênio se eleva dentro da traqueia. E aí o ciclo se inicia novamente, com o fechamento dos espiráculos, o fechamento, aí existe um consumo contínuo de oxigênio, depois os espiráculos começam a vibrar e a quantidade de oxigênio mantém-se regulada no nível baixo, mas regulada, que supre as demandas metabólicas do animal, e no momento que o espiráculo se abre novamente, um pico de oxigênio. A mesma coisa na observação de dióxido de carbono. O espiráculo fechado, a quantidade de dióxido de carbono é zero no primeiro momento. Fechado, por que é zero? Porque ele está sendo transformado em íon bicarbonato. Vai chegar o momento que o sistema vai perder essa capacidade de transformar, porque existe um limite nessa transformação, vai perder a capacidade de transformar o dióxido de carbono em íon bicarbonato, e aí os espiráculos vão começar a abrir e fechar rapidamente, vão começar a vibrar. Isso faz com que sejam liberadas quantidades pequenas de dióxido de carbono para fora, com essa abertura e fechamento rápido dos espiráculos, até o momento que se acumula tanto dióxido de carbono que vai fazer com que haja uma abertura total dos espiráculos, que acontece durante o curto